Recentemente, um site da cidade, o Noroeste, disse que o prefeito Alfredão estava para receber um grande apoio, estava para receber um grande aliado. Uma semana se passou e, recentemente, esse site noticiou que o grande aliado que o Alfredão estava para receber já tinha assumido o compromisso de apoio ao governo Alfredão, era o ex-secretário de Obras, ex-secretário de Esportes, Eduardo do Toldo, que é marido da vereadora Keila do Toldo, a vereadora mais votada. A Keila foi a mais votada de todos e todas, tá? E para deputada estadual, ela acabou ficando em segundo lugar aqui na cidade, né? O candidato a deputado mais votado foi o Jair Bittencourt, a segunda mais votada foi a Keila do Toldo, o terceiro mais votado foi o Cadu, que ficou em terceiro lugar também para prefeito na eleição em que ele foi derrotado. Ele e o doutor Vinícius foram derrotados pelo Alfredão. Só que a Keila aumentou a votação dela. Ela foi mais votada que o Cadu. E o Cadu perdeu para a Keila na votação para deputado estadual e teve a sua votação de quase 12 mil votos reduzida a pouco mais de 6 mil votos. Ou seja, nessa corrida aí, quem se deu bem foi a Keila, provou que tem mais voto, mais prestígio que o Cadu. Porque na eleição de deputado, ao contrário do Cadu, ela que tinha tido 2.100 votos, né, por aí, né, subiu, né, foi para quase 8 mil votos, e o Cadu caiu. Segundo eu ouvi e circulou aí nos sites, o Eduardo do Toldo foi chamado para reassumir a Secretaria de Esportes. Sim, reassumir, porque ele foi secretário de Esportes no governo do doutor Vinícius, onde ele acumulou 2 secretarias. Ele foi secretário de Esportes, depois, com a morte do Zé Duarte, que foi o primeiro secretário de Obras do doutor Vinícius, ele assumiu também a Secretaria de Obras. Foi um super secretário do governo do doutor Vinícius. Uma hora, um site vem e diz que ele já é aliado do Alfredão, já está do lado do Alfredão, já entrou no governo Alfredão, já assumiu a Secretaria de Esportes. Daí a pouquinho esse mesmo site diz que o governo recuou e não convidou o Eduardo do Toldo. Daí a pouquinho vem outro site e diz que sim, Eduardo do Toldo é prego batido, é ponta virada, né? Foi o site da Flávia Pires que usou essa expressão, muito usada pelo Nino Belliene na rádio, né? Prego batido, ponta virada, para dizer que estava tudo certo, tudo firme, tudo resolvido. Eduardo do Toldo estava na Secretaria de Esportes. Daí a pouquinho vem o jornal A Verdade, que é o site do Jefferson Leite, e diz que não é verdade, Eduardo do Toldo não entrou no governo Alfredão. Eduardo do Toldo não assumiu o posto de secretário de esportes do governo Alfredão. Então fica um disse-me-disse, um entra e sai danado, uma confusão brutal. Mas a verdade é a seguinte: por que é que o Alfredão quer o Eduardo do Toldo ao lado dele? Porque o Eduardo do Toldo é um político que tem um capital eleitoral muito grande. Se o Eduardo do Toldo for para o governo Alfredão, vai ser um grande trunfo para o grupo do prefeito Alfredão, que está muito desgastado. Vai ser um grande apoio para o Alfredão, que está com sua imagem muito arranhada. A situação hoje do grupo do Alfredão é muito difícil na cidade. Se a eleição fosse hoje, Alfredão não se reelegeria de jeito nenhum, por causa desse desgaste todo. Eu nunca vi uma crise tão grande em nenhum governo de Itaperuna. Eu nunca vi um prefeito se desgastar tanto, perder tanto prestígio, ficar tão desmoralizado conforme o Alfredão ficou. Um cara pelo qual eu tenho a maior admiração, um sujeito gente boa pra caramba, mas esse segundo governo do Alfredão está horrível. Salários de RPAs de trabalhadores atrasados em até 6 meses, meio ano de salários atrasados. 5 meses, 4 meses, gente, 2 meses de atraso já é um absurdo, 1 mês de atraso já é
Um negócio horrível. 2 meses de atraso é um absurdo. 3 meses é algo insuportável. 4 meses é o fim da picada. 5 meses é uma covardia. 6 meses é uma maldade sem mais tamanho. Puxa vida, o governo do Alfredão está muito desgastado. A imagem do Alfredão está muito arranhada. Então, o que o Alfredão precisa? Ele precisa mostrar que ele tem prestígio, que ele tem bons aliados, pessoas que o apoiam. E Eduardo do Toldo é uma liderança política em Itaperuna que tem uma capacidade de agregar valores, de reunir pessoas. Ele é uma pessoa que sabe, né, como organizar uma campanha eleitoral. Ele é uma pessoa, o Eduardo do Toldo, que sabe como esquematizar uma campanha, comandar uma campanha, reunir boas lideranças, reunir grandes apoiadores. Ele sabe agregar valor a uma campanha eleitoral. Então, pessoal, não, mas o Alfredão quer o Eduardo do Toldo por causa da Keila. Ele quer ter mais um voto na Câmara dos Vereadores. Ele precisa do voto da Keila a favor dele, nas matérias dele, nos projetos dele, nas coisas que ele precisa aprovar. Ele precisa do voto da Keila para ele não deixar que a oposição consiga aprovar alguma coisa contra ele na Câmara. Não, ele não precisa. Ele tem maioria absoluta na Câmara. Se tem uma coisa com a qual o Alfredão não precisa se preocupar, é com votação na Câmara dos Vereadores. Ele vai ganhar todas, de cabo a rabo, de ponta a ponta. Ele tem maioria absoluta, esmagadora na Câmara dos Vereadores. Ele tem lá 10 votos tranquilos. Numa Câmara de 13 vereadores, ele tem 10 votos tranquilos. A única oposição que ele tem lá, atualmente, é Keila, Amanda e Lalá. Se a Keila for para o governo do Alfredão acompanhando o marido dela, o Eduardo do Toldo, que é uma coisa natural, os dois são um, né? Os dois são duas grandes forças políticas que, quando juntas e misturadas, não apenas duplicam suas forças, mas triplicam suas forças. Por quê? O Eduardo do Toldo é uma grande liderança. O Eduardo do Toldo é um grande trunfo em qualquer grupo. O Eduardo do Toldo hoje, na minha opinião, pelo legado político que ele tem, o Eduardo do Toldo hoje, na minha opinião, pelo capital eleitoral que ele construiu, né, durante sua passagem no governo do doutor Vinícius, que culminou com a eleição, com essa votação fantástica da mulher dele, se transformou numa grande liderança política e no fiel da balança. Para qualquer grupo que o Eduardo do Toldo for hoje, para onde ele pender, o grupo vai ser altamente favorecido. Todo mundo quer o Eduardo do Toldo. Ah, não, fulano não quer. Não quer porque ele sabe que o Eduardo não vai para o lado dele, né? Como já ouvi político, não, fulano de tal não quer nada com Eduardo. Não quer nada com Eduardo. Não quer. Quem desdenha quer comprar. Todo mundo. Quem é que não quer um político que tem o carisma que o Eduardo do Toldo tem? Quem é que não quer um político que ocupou 2 secretarias em um governo e conseguiu eleger a esposa dele vereadora com o apoio dele? Claro, tem a capacidade dela, tem o próprio carisma da Keila? Tem. A Keila é muito boa de comunicação, a Keila inspira confiança quando fala? Tem. Mas naquele momento o prestígio do marido dela como secretário de uma administração pública, ocupando 2 secretarias e mostrando serviço, foi o que fez ela ganhar a eleição. E hoje ela foi caminhando, construindo sua história política na Câmara e essas 2 forças se somam. Quem não quer alguém com esse poderio? Quem não quer um político com esse capital eleitoral ao seu lado? Todo mundo quer. E é isso que o Alfredão busca. O Alfredão não está interessado apenas no voto da Keila na Câmara dos Vereadores. O Alfredão não está interessado em ter apenas a Keila do lado dele, defendendo as mensagens dele, defendendo ele na Câmara dos Vereadores. O Alfredão quer a Keila
E o Eduardo do Toldo, com toda a capacidade de agregar valores que o Eduardo tem, com toda a capacidade de reunir pessoas em torno de um projeto político que o Eduardo já provou que tem. Ele tem capacidade, ele inspira confiança, ele sabe comandar, ele sabe liderar, lidera com simplicidade, lidera com humildade. E lidera também com muito trabalho, ele é muito trabalhador, ele é muito eficiente, ele é muito esforçado, é um cara batalhador. Então, ele tem facilidade de chamar gente para dentro dos projetos políticos que abraça. E é exatamente isso que Alfredão precisa. Alfredão precisa de oxigênio, de sangue novo, de força nova, para ajudar a tentar limpar a imagem dele que anda muito suja, muito arranhada, por causa desses problemas que a administração dele tem tido. Falta de remédio na farmacinha, falta de exames, falta de médico, falta de pagamento, salários atrasados em até 6 meses, dívida com o Hospital São José do Avaí, sabe? O Alfredão precisa muito de alguém como o Eduardo do Toldo, né? Está aqui alguém comentando, o Eduardo é a maior liderança política de Itaperuna, articulador de primeira categoria. Sim, e o Eduardo do Toldo mantém, depois de 2 campanhas eleitorais, né, uma muito bem sucedida, onde ela foi a mais votada do município, e a eleição para deputado, onde ela foi a 2ª mais votada de Itaperuna, derrotando em número de votos o Cadu, que foi muito bem votado para prefeito, mas que perdeu o voto e ela ganhou. O mesmo grupo que o apoiou na eleição da Keila continua com ele e a cada dia chega mais gente para apoiá-lo. Por quê? Porque ele provou que as pessoas podem confiar nele. Ele provou que ele tem capacidade de liderança e que sabe conduzir bem os seus liderados. Ele provou que aqueles que caminham com ele politicamente podem contar com ele em qualquer circunstância. Então, é um cara que está em crescimento. Eduardo do Toldo é um político que está em ascensão, é um político que está subindo. E some-se a força dele, a força da esposa. A Keila do Toldo, graças à sua atuação na Câmara, se colocando sempre a favor dos menos favorecidos, dos mais humildes, lutando muito, debatendo muito, defendendo melhorias para a cidade, indo nos bairros. Ela criou um gabinete itinerante, onde ela foi ao encontro do povo, ouvir o povo, transformou todas aquelas reivindicações do povo em requerimentos, transformou em indicações oficiais, protocolou aquilo na Câmara, levou os protocolos daquilo que ela tinha pedido em nome do povo para o cidadão sabe que o pedido dele foi encaminhado e que quando a obra sair, quem tomou a iniciativa foi ela, foi um trabalho muito bom. Então, Eduardo do Toldo é tudo isso, Eduardo do Toldo é Keila do Toldo é Eduardo do Toldo, Eduardo do Toldo é a grande liderança que sabe apresentar uma proposta, que sabe montar, né, um esquema eleitoral, que sabe elaborar uma estratégia e sabe conduzir isso com energia, com garra, com disposição, mas acima de tudo com muita humildade, com muita empatia, com muita simpatia, com muito carisma e com muito respeito. É por isso que ele inspira tanta confiança e é por isso que o Alfredão quer o Eduardo do Toldo de volta à Secretaria de Esportes. Ele que já ocupou a Secretaria de Esportes, ele que já ocupou a Secretaria de Obras da Prefeitura de Itaperuna. O Alfredão está querendo ele de volta. Por quê? O Alfredão precisa ter ao lado dele alguém que tenha prestígio junto ao povo. Alguém que tenha o respeito do povo. Alguém que possa levar mais do que prestígio, apoio político e apoio eleitoral para o Alfredão. Alguém que possa conquistar votos para o Alfredão, ganhar votos para o Alfredão, conquistar intenção de votos para o Alfredão, que pode vir a ser candidato à reeleição. Mas o Alfredão, além de estar de olho no Eduardo, para que o Eduardo seja o grande cabo eleitoral, o grande apoiador, que vai trazer mais apoio
mais apoiadores e mais votos para ele. Alfredão está também ciente de que o filho dele, que já não era muito popular antes de ser candidato, porque vocês hão de convir comigo, independentemente de qualquer coisa, o Murilo Gouveia é um político impopular. Ele se elegeu sendo quase um ilustre desconhecido. Ele era muito pouco conhecido quando se lançou o candidato, e os poucos que o conheciam ainda falavam mal dele. Então o Alfredão sabe que precisa de alguém ao lado dele para fortalecê-lo, para que ele, o Alfredão, possa fortalecer o filho dele. Quase todos nós sabemos que se o Alfredão não se reeleger prefeito, Murilo também não se reelege deputado. O Murilo precisa do pai dele à frente da prefeitura, porque ele se elegeu como? Tinha lá o adesivo, Murilo, filho do Alfredão. É o Murilo do Alfredão. Se o Alfredão não for o Alfredão prefeito, for apenas o Alfredão, não vai conseguir votos para o filho dele. Então, é por isso que o Alfredão está tão interessado que o Eduardo do Toldo entre no governo dele. Primeiro porque o Eduardo provou que é um bom secretário, senão o Alfredão não o chamaria de novo, né? E segundo, por toda a capacidade que o Eduardo tem, como já disseram aqui, ó, grande articulador, capacidade de agregar, de chamar gente, de reunir gente, de colocar gente em projetos. Ele tem essa capacidade agregadora de reunir pessoas, de convencer pessoas, porque ele se tornou um político vitorioso e confiável. Porque senão, esses que o acompanham desde a eleição da Keila já o teriam abandonado há muito tempo. E eles estão todos aí, qualquer reunião que ele faça em qualquer lugar, eles estão todos lá, do lado dele, defendendo o nome dele, defendendo o nome da Keila. É isso que o Alfredão está precisando. Porque o Alfredão está desgastado, Murilo está desgastado, esse grupo político do Alfredão está desgastado, precisando de injeção de ânimo e, acima de tudo, de voto, de quem possa garantir uma boa votação nas próximas eleições. Você que está precisando de óculos, vá amanhã mesmo ao Shopping dos Óculos, à Fábrica de Óculos ou às Óticas Precisão e diga que ouviu falar das maravilhosas lentes digitais UltraView Freeform aqui no blog do Adilson Ribeiro. Para você ganhar um desconto de 20%, fazer seus óculos novos com 20% de desconto e dividir o pagamento em 10 vezes sem juros. Faça como eu, mude para as maravilhosas lentes digitais UltraView.